Caso surpreendente. O Nate aborda essa garota, pergunta se está tudo bem e em seguida pergunta para onde ela vai. Ela fala que está indo almoçar, então ele se apresenta para ela e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que os olhos dela são muito bonitos e em seguida pergunta se ela tem namorado. E como ela fala que não tem namorado, ele pede o número dela, mas ela diz para ele que ela ainda nem conhece ele. Ele fala que é exatamente para isso que ele quer pegar o número dela para poder conhecê-la, mas depois ela acaba resolvendo dar o número para ele. O Nate pergunta se ela tem algum plano para hoje, mas ela diz para ele que ela ainda não tem nada em mente. Ele pergunta se ela quer almoçar com ele agora. E depois que ela aceita almoçar com ele, ele diz que o carro dele é esse aqui na frente e fala que ela pode entrar. E já dentro do carro, depois de algum tempo ali conversando com ela, a conversa já estava ficando boa. Quando, de repente, o amigo do Nate chega todo desesperado batendo na porta. Ele já chega perguntando o que o Nate está fazendo com o carro dele. Então ela pergunta para o Nate se o carro não é dele. O amigo do Nate fala para ele que ele já perdeu a paciência e que ele pode dar um fora do carro dele. O Nate fala para ele ter calma e pede pro amigo dele deixar ele terminar a conversa com ela. Ele fala que talvez fizesse isso se o Nate tivesse pedido o carro para ele, que ele teve que ligar para todo mundo para saber aonde estava o carro dele. E já ela fala que não está entendendo o que está acontecendo. O Nate diz para ele que ele está fazendo ele passar vergonha. E nesse momento o Nate pede desculpas e fala que ele estava tentando impressioná-la. Já o amigo dele fala que ele não está brincando e pede para ele sair do carro dele. O Nate pergunta para ele se ele realmente precisava fazer isso. E já ele fala para o Nate que isso não se faz, pegar um carro de um amigo sem avisar. E já nesse momento, o amigo do Nate fala para ela que ela não precisava sair do carro e que se ela quiser ele pode dar uma carona para ela. Mas ela diz para ele que ela está com o Nate. E depois que o amigo dele vai embora, ele pede desculpas por tudo o que aconteceu. Ela fala que tudo bem e ele fala que estava tentando impressioná-la, mas ela diz para ele que ele não precisava ter feito isso. Ele fala que ele acha ela muito bonita e que ele não sabia disso. E em seguida diz pra ela que ele precisa dizer a verdade. Então ele fala pra ela que na verdade isso é uma pegadinha e que eles estão testando garotas pra ver como elas se comportam. E depois de falar que na verdade aquele carro é dele, ele fala que com certeza ela passou no teste e que ele a admira por ela ser uma garota tão humilde. E depois de mostrar a câmera e pegar o contato dela, ele fala que foi um prazer conhecê-la. O Landon se aproxima dessa garota, se apresenta e fala que ela é muito bonita. E depois que ela agradece, ele pergunta para onde ela vai. Ela fala que na verdade ela tá indo encontrar umas amigas dela. E quando ele pergunta se ela tem namorado, ela fala que é complicado. Ele pergunta o que ela quer dizer com complicado, mas ela acaba não respondendo. Ele pergunta se no momento ela está interessada em conhecer alguém. Ela fala que para ser sincera ela não sabe, mas que ela prefere ficar sozinha. Ele fala que ela acabou de dizer que está complicado, mas que ele pode melhorar tudo para ela. Ela fala que não sabe e em seguida fala quem sabe da próxima vez, então ele pede o número dela. Ela começa a rir e não fala nada, então ele fala que da próxima vez vai ser mais fácil se ele tiver o número dela. Ela pede desculpas e fala que não vai dar o número para ele. Ele pergunta como vai ter uma próxima vez se ele não tiver o número dela. E como ela fala que talvez eles possam se ver em algum lugar, ele se despede dela. Ela pede para ele esperar e ele pergunta o que aconteceu. Então ela pergunta se o carro é dele. E como ela fala que é um bom carro, ele pede para ela chegar mais perto dele. Ela se aproxima e fala que ele tem um carro muito bom e em seguida fala também que se ele quiser ela pode dar o número para ele. Ele fala que não está entendendo porque pelo que ela disse ela estava enrolada em alguma coisa.
E depois que ela fala que ela pode terminar com ele, ele fala que ele disse que ele poderia melhorar tudo pra ela, mas ela deu a entender que não estava interessada. Ela fala que pensou melhor sobre isso e já ele fala se 30 segundos já foi o suficiente para ela mudar de ideia. E como ela diz que sim, ele pede o número dela. E depois que ela dá o número para ele, ele fala quem sabe um dia desses ele ligue para ela. Ela pergunta se ele quer dar um passeio ou algo do tipo. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele acaba sugerindo que eles continuem a conversa dentro do carro. E nesse momento, quando ele pergunta o que ela quer fazer, ela fala que eles poderiam ir para um shopping e num tom de brincadeira, ela fala quem sabe ele poderia comprar uma bolsa para ela. E como ele fala que não entendeu, ela fala que ele tem um bom carro e que deve ganhar um bom dinheiro. Ele pergunta o que ele tem a ver com ela e diz que o dinheiro é dele. Ela diz que eles estão se dando bem e que ela pensou que havia uma troca. Ele pergunta se a atenção que ele está dando para ela já não é suficiente. Ela diz que não e fala para ele que ele poderia dar um sapato, uma bolsa ou até mesmo uma joia para ela. Ele fala que realmente é uma pena que uma garota tão bonita como ela seja interesseira. E como ela começa a rir, ele pergunta se ela acha isso engraçado. E depois que ela diz que não, ele fala que ela pode sair do carro dele porque ele não vai pagar nada para ela. Ela fala que ela disse que era complicado. E já ele fala que não quer ouvir mais nada e pede para ela sair do carro dele. Esse vídeo começa com o Landon dizendo que tem uma garota muito linda vindo ali na frente. Ele pergunta como ela vai, mas ela já vai dizendo que tem namorado. Então ele diz pra ela que ela nem sabe o que ele vai dizer. Ela fala que não importa, pede desculpas e fala que realmente ela tem namorado. Ele fala que isso não é um problema e diz que o nome dele é Landon. Ele fala que ele acha que ela vai ficar muito melhor com ele do que com o namorado dela. E já ela diz pra ele que agora ela precisa ir. E depois que ele pergunta para onde ela vai, ela fala que acabou de sair do trabalho e que precisa ir para casa. Ele fala que está tentando conhecê-la e pergunta se isso é um problema. E como ela não demonstra nenhum interesse, ele fala para ela ter um ótimo dia. Ele fala que ele poderia dar uma carona para ela. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim. Ela pede uma carona, mas ele fala para ela chegar mais perto. Ela pergunta se ele pode dar uma carona e fala que ela mora no final da rua. Ele fala que tentou conhecê-la, mas ela não estava interessada e disse que tinha um namorado. Ela fala que é verdade, mas que ele não precisa saber e que afinal de contas é só uma carona. Ele fala que estava pensando em oferecer uma carona para ela, mas a toda hora ela dizia que precisava ir embora. E depois que ela diz para ele que eles podem tentar novamente, ele pergunta tentar o quê? Ela diz que ele pode dar uma carona para ela e que no caminho eles podem conversar. Ele fala que não entendeu porque ela mudou de ideia. Ela fala que nada demais e que só vai pegar uma carona com ele. Ele fala que não se importa com o namorado dela, mas também não quer ter problemas. E depois que ela diz para ele que não vai ter problema algum, ele fala que ela pode entrar no carro. E dentro do carro ele fala que ela é muito bonita. Ela agradece e em seguida pergunta em que ele trabalha. Ele fala que ele faz muitas coisas, que ele é empresário e que ele tem alguns imóveis. E quando ele pergunta o que ela faz, ela fala que trabalha como secretária num escritório de dentista. E nesse momento ele pergunta o que ela tá fazendo ali, se ela tem um namorado. Ela fala que o namorado dela não vai descobrir e pergunta se isso agora é um problema para ele. E já ele diz pra ela que o namorado dela vai descobrir que ela é interesseira. E depois de mostrar a câmera pra ela, ele fala que está sendo filmado e que o namorado dela vai ficar sabendo.